E é isso aí, pessoal. Chegamos aqui à nossa última videoaula sobre o conversor de bases numéricas em linguagem C. Aqui a gente vai ver as duas últimas conversões, a binário para hexadecimal e hexadecimal para binário. Essas duas últimas conversões aqui não tem exemplo, tá? Porque eu adaptei aqui uma forma de algoritmo para facilitar a compreensão de vocês, tá? Então o exemplo está bem simples de entender, mas quem não entender já sabe, né? Pode deixar comentário, pode mandar e-mail e aí a gente responde. Dá uma revisada no vídeo e aí a gente tira as dúvidas que ficarem aí depois. Então peguem o código fonte aqui na descrição do vídeo e vamos lá. Antes de qualquer coisa, eu preciso mostrar uma tabelinha de correspondência entre binário e hexadecimal para vocês, tá? Então, deem uma olhada aí nessa tabela de correspondência. Vejam só, para cada valor hexadecimal, eu tenho o seu correspondente com 4 dígitos em binário, tá? Então, para cada valor hexadecimal, eu tenho o seu correspondente com 4 dígitos em binário, tá? Então, no caso aí do 0 em hexadecimal, o seu correspondente em binário é 0000, ok? Correspondente do 1 em hexadecimal. O correspondente do 1 hexadecimal em binário é o 0001. O correspondente do 2, 0010. E assim por diante, como vocês podem acompanhar aqui na tabela, tá? Então, é com base nessa tabela de correspondência que a gente vai fazer a nossa conversão de binário para hexadecimal. Então, voltando aqui para o nosso código, vamos iniciar aqui os estudos. Vejam só, tenho aqui uma string que eu chamei de hexa. É ela que vai receber o valor convertido. Eu tenho uma outra string aqui que eu chamei de temp. Ela vai nos auxiliar a tornar o valor recebido lá através do nosso controle de entrada de dados um múltiplo de 4. Por quê? Porque nós temos ali a nossa tabela de correspondência que para cada caractere do código da base hexadecimal nós temos o seu correspondente em binário com 4 dígitos. Então é por isso que o valor que o usuário informou ali precisa ter o seu tamanho múltiplo de 4, ok? Então se o usuário digitou lá um valor binário que tenha 4 caracteres já, 4 é múltiplo de 4. Se ele digitou um valor que tem 8 caracteres, 8 é múltiplo de 4, e assim por diante. Se ele digitou um valor que não é múltiplo de 4, se ele digitou um valor que tenha 5 caracteres, um valor binário com 5 caracteres, não é múltiplo de 4, então a gente vai torná-lo um múltiplo de 4, tá ok? Então é assim que vai funcionar. Aí nós temos aqui um ponteiro para char. Esta variável aqui vai receber o endereço de memória da nossa string valor, string utilizada pelo nosso controle de entrada de dados. Temos aqui uma matriz para armazenar todos os caracteres da base hexadecimal, tá? E temos aqui também uma matriz para armazenar os correspondentes desses caracteres com 4 dígitos em binário, ok? Temos aqui uma variável int tamanho que vai armazenar o tamanho da nossa string valor. Temos o int i que vai controlar os índices das matrizes hexas e binários. Pedimos aqui um valor binário e obrigamos o usuário a digitar um binário. Tamanho vai receber strlen valor, tá? O tamanho da nossa string valor. Limpo o conteúdo da variável hexa
e limpo o conteúdo da variável temp. Se o resto da divisão de tamanho por 4 for igual a 1, a string digitada pelo usuário não tem um tamanho múltiplo de 4 e restou 1 aqui, sobrou 1. O que eu faço então? Coloco em temp 3 zeros, tá ok? Incremento o tamanho em 3. Concateno o que eu tenho na minha variável valor com o que eu tenho em temp e copio para a minha variável valor o que está em temp, ok? Isso porque quando o resto da divisão aqui do tamanho por 4 for 1, significa que o usuário digitou um valor aqui, um desses valores aqui, ó. Ou ele digitou 0 ou ele digitou 1, tá? E aí eu tenho que colocar 3 zeros à frente. Então, se o usuário digitou 0 ou 1 ali em binário, eu tenho que colocar 3 zeros à frente, como tem aqui, tá? É por isso que eu faço isso daqui. Se não, se o resto da divisão de tamanho por 4 for igual a 2, significa que eu tenho que colocar 2 zeros à frente. Significa que o usuário ou digitou 1 0 ou 1 1, tá ok? E aí eu tenho que colocar 2 zeros à frente. E é isso que eu faço aqui, ó. Copio para temp esses 2 zeros, incremento o meu tamanho em 2, concateno o que eu tenho na minha variável valor a temp e copio o que eu tenho em temp para a minha variável valor. Se não, se o resto da divisão do tamanho por 4 for 3, então significa que o meu usuário digitou 1 0 0, 1 0 1, 1 1 0 ou 1 1 1, tá? Isso nos primeiros caracteres, tá, pessoal? E aí eu tenho que colocar 1 0 à frente, como nós temos aqui, ó. 1 0 à frente, tá ok? Isso nos primeiros caracteres. E aí nós colocamos isso daqui. Na temp colocamos 1 0, incrementamos o tamanho em 1, concatenamos o que nós temos em valor a temp e copiamos o que temos em temp para valor, tá bom? Dessa forma nós garantimos que o que o usuário digitou, o valor que o usuário digitou vai ter um tamanho que seja múltiplo de 4. Então, se ele digitou um valor com 5 caracteres, nós precisamos colocar mais 3 para que o tamanho desse valor seja um múltiplo de 4. Se ele digitou um valor com 6 caracteres, nós precisamos colocar 2 zeros à frente para que esse valor se torne um múltiplo de 4. Se ele digitou um valor com 7 ou algum outro que resulte em resto 3, nós vamos colocar 1 0 à frente, tá? Então qualquer valor que ele digitar que tiver como resto 1 vai ter 3 zeros à frente. Qualquer valor que o usuário digitar que tenha como resto 2, vamos colocar 2 zeros à frente. E qualquer valor que o usuário digitar que tenha como resto 3, vamos colocar 1 0 à frente. Novamente, para garantir que esse valor tenha o seu tamanho múltiplo de 4, tá? Por quê? A gente já vai entender. Coloco então o endereço de memória de valor no meu ponteiro P e inicio um loop. Enquanto o conteúdo aqui de P for diferente do /0, da terminação aqui de string,
enquanto não for o fim da nossa string, eu faço esse loop aqui, ó. I recebe 0, I menor ou igual a 16 é a minha condição, e incremento I. Se o que eu tiver aqui, se os 4 primeiros caracteres do meu ponteiro P, do que eu tenho aqui no meu ponteiro P, for igual à posição I da minha matriz binários, ou seja, se eu comparar os 4 primeiros caracteres do que eu tenho ali em P, P está agora com o conteúdo da minha variável valor depois desse tratamento aqui, ó, tá? Depois desse tratamento aqui, P está com um valor múltiplo de 4, com um tamanho múltiplo de 4 em seu endereço de memória, tá? Então, se o que eu tenho aqui no meu ponteiro P, os 4 primeiros caracteres que eu tenho aqui no meu ponteiro P, forem iguais ao que eu tenho aqui na minha posição I de binários, ou seja, binários, posição 0, posição 1, posição 2 e assim por diante. Se os 4 caracteres baterem aqui com alguma dessas posições, eu vou pegar essa posição de hexas, no caso, e vou colocar a minha variável hexa. Então vamos supor aqui, para exemplificar, que o usuário digitou o valor 10110. O usuário digitou esse valor aqui. Este valor não é múltiplo de 4. Se eu pegar o tamanho dessa string aqui e dividir por 4, vai ter como resto 1. Aí entra aqui, ó. Teve como resto 1, então eu tenho que colocar 3 zeros à frente. É isso que eu vou fazer. Coloco 3 zeros à frente. E agora sim ele é um múltiplo de 4. É isso que vai para o meu ponteiro P. Ok? Se os 4 primeiros caracteres de P, forem iguais ao que eu tenho na minha posição I de binário, então ó, esses aqui são os 4 primeiros caracteres. Aonde que está essa posição? Está aqui, ó, posição 1 da minha matriz binários. Então, posição 1 da minha matriz binários é igual ao que eu tenho nos 4 primeiros caracteres do meu ponteiro P. E aí eu pego esta posição, posição 1, só que agora da minha matriz hexas, e coloco aqui. Posição 1 da minha matriz hexas é aqui, ó, número 1. Se vocês olharem na tabela de correspondência ali, vocês vão ver que é 1, tá? E é isso que vai para a nossa variável. Isso que vai para a nossa variável hexa. Tá ok? Faço com que receba 16 depois que eu achei o que eu quis, somente para sair do loop. E aí eu utilizo aqui a aritmética de ponteiros que nós vimos lá na nossa aula de ponteiros para avançar para os próximos 4 caracteres apontados por P. Então eu peguei já os primeiros 4, avanço 4 posições para os próximos 4 caracteres. Tá ok? Avancei para os próximos caracteres, ainda não é o fim da minha string aqui, e aí eu entro no loop de novo. Vou verificar em qual posição de binários esses 4 caracteres aqui que eu tenho em P são compatíveis, né? São iguais, e aí eu pego esta posição de hexas e coloco em hexa, tá? Então, vamos ver aqui, ó, 0, 1, 1, 0. Aonde que está essa posição do meu binários? 0, 1, 1, 0. Tá? Então vamos procurar aqui, ó.
0, 1, 1, 0. Está aqui, ó, posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Posição 6 de binários. Achei o que eu queria, vou pegar esta posição, posição 6 de hexas. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá ok? Então, pego o 6. Se antes eu tinha pego aqui os primeiros caracteres e deu 1, os outros 4 vai dar 6, tá? Coincidentemente, deu 16. E aí eu chego ao fim da minha string aqui, ó. Quando eu avanço para os próximos caracteres, não há próximos 4 caracteres. Então, cheguei ao fim da minha string, sairei deste loop. E aí eu coloco aqui o que eu tenho na minha string hexas para que o usuário visualize, tá? Então eu vou colocar exatamente aqui esse valor, vou rodar o programa e vou colocar aqui, ó, 10110. Vamos ver se vai dar 16? Vou compilar aqui e executar. Vamos lá, vou colocar 10110. Aliás, tem que escolher a opção aqui 7, né? Eu vou colocar aqui 10110, tá? Vejam só, deu 16, ok? Entenderam como é que está funcionando essa conversão? Procurei colocar dessa forma aqui porque eu acreditei que fosse mais fácil para vocês. E aí a gente tem que fazer com que o tamanho da nossa variável valor seja múltiplo de 4, exatamente para a gente conseguir fazer este cálculo aqui, esta aritmética de ponteiros aqui, e obter os valores corretos aqui de binário e de hexas, tá? Para a gente conseguir fazer a conversão correta, tudo bem? Se não ficou claro, vejam de novo o vídeo, leiam aqui as linhas de comentário e aí a gente responde qualquer dúvida que vocês tiverem aí, ok? Vamos lá. Próxima conversão. Hexadecimal para binário. Da mesma forma, praticamente da mesma forma que a gente fez a nossa conversão anterior, a gente vai fazer aqui. Então temos aqui a nossa string binário, que vai armazenar o valor hexadecimal convertido para binário. Temos aqui tanto os correspondentes com 4 dígitos, quanto os valores sem ser aqui com essa correspondência de 4 dígitos, tá? Os valores normalmente colocados aqui em binário, tá? 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0 e assim por diante, tá? Então temos as duas formas aqui nessas duas matrizes, tá? Binários e binários 2. Aqui temos uma variável do tipo inteiro chamada tamanho, que vai armazenar o tamanho da nossa string valor. Temos aqui um controlador de índice da nossa string valor. O result, que vai armazenar o índice dos vetores de binários aqui. É através do result que nós vamos descobrir qual índice usar. E temos aqui um int 0, que é a variável para saber qual dos dois vetores nós vamos utilizar. Pedimos um hexadecimal para o usuário e obrigamos ele a digitar um hexa. Tamanho recebe strlen valor, limpo o conteúdo da minha variável binário e começo um loop aqui. I recebe 0, minha condição é I menor que tamanho, I mais, tá? Se o caractere que eu tenho aqui na posição I de valor menos 48 estiver entre 17 ou 22, ou seja, se ele for uma letra, tá? Assim como nós fizemos anteriormente essa mesma verificação, nós vamos pôr em result o código desse caractere menos 55 para conseguir obter o valor correto. E aí a gente concatena
o que tem aqui na posição result, né, de binários em binário, tá ok? Fazendo esse cálculo aqui, nós vamos obter a posição correta para a gente colocar aqui na nossa variável binário e fazer a conversão, tá? Se não for uma letra o que eu tenho, só pode ser um número. E aí result recebe o código aqui da posição i de valor menos 48. E aí fazemos mais uma verificação. Se a result for igual a zero e i também for igual a zero, minha variável i aqui, ó, se for a primeira execução do loop, então minha variável binário vai ter seu conteúdo limpo e a variável zero vai ser incrementada em 1, tá ok? Se não, se apenas a minha variável result for igual a zero, então 0 vai ser incrementado, tá? E aí mais uma verificação ainda. Se i for igual a zero ou a minha variável zero for diferente de zero, nós concatenamos o que nós temos no nosso vetor, na nossa matriz binários 2, na posição result, a binário, tá ok? E se não, se i não for igual a zero, ou se zero não for diferente, se a variável zero não for diferente de zero, nós vamos concatenar o que nós temos na matriz binários, a variável binário, tá? Na posição result é a variável binário. Que nós temos na nossa matriz binários, na posição result vai para a variável binário. E assim nós fazemos a conversão. Aí chegando aqui no final, nós só verificamos se a variável zero é igual ao tamanho da nossa string. Se for, basta que eu coloque na minha variável binária o valor 0. Porque como vocês podem reparar aqui, ó, nesse nosso vetor aqui, nós não temos o valor 0. Então, se o conteúdo da minha variável 0 for igual ao que eu tenho em tamanho, eu vou colocar um 0 aqui, tá? E aí exibimos ao final o valor convertido para binário. Então vamos ver se está tudo funcionando de acordo. Vamos converter aqui, opção 8. Vamos converter o 16, que nós fizemos anteriormente. Vejam só, 1, 0, 1, 1, 0, tá? Então, está funcionando corretamente. Parece que é um pouco complicado essas conversões aqui, mas dando uma lida no código, nos comentários aqui, vocês vão entender como é que cada uma delas funciona, tá? Então, é isso aí, pessoal. Este foi o nosso conversor de bases numéricas em linguagem C. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar seu like, favoritem se possível. Gostou e não está inscrito, se inscreve. E é isso aí. Valeu, forte abraço a todos e até a nossa próxima série de videoaulas.